A sanfona pesava nos ombros de Silvano enquanto ele caminhava pelas ruas empoeiradas de Londrina, no Paraná. Era 1975 e o calor de janeiro transformava o asfalto em uma chapa quente. Aos 28 anos, Silvano carregava mais do que o instrumento. Carregava o sonho de viver de música, um sonho que parecia cada vez mais distante a cada bico que fazia para sobreviver. Ele havia deixado Monte Alto, no interior de São Paulo, 3 anos antes. A promessa era simples: tocar sanfona em bares, festas, onde quer que pagassem. Mas a realidade era bem diferente. As noites mal pagas, os donos de bar que sumiam na hora de acertar, a pensão fedorenta onde dividia o quarto com mais 2 músicos desempregados. Naquela tarde, Silvano estava a caminho do estúdio de jingles da Rádio Cultura, onde conseguira um teste para tocar em comerciais. Não era o que sonhara quando ganhou a sanfona do pai, aos 12 anos, mas era dinheiro. E dinheiro era o que faltava. O estúdio ficava em um prédio baixo, de paredes descascadas, no centro da cidade. Quando Silvano entrou, o cheiro de cigarro e café velho tomou conta de suas narinas. Havia alguns músicos espalhados pelo corredor, violões encostados na parede, um baterista afinando a caixa. "Você é o sanfoneiro?" perguntou um homem magro, de bigode fino e camisa xadrez aberta no peito. Ele segurava uma prancheta e mastigava um palito de dente. "Sou Silvano Ferreira." "Beleza. Espera ali. Tem uma dupla gravando agora, mas logo chamamos você." Silvano sentou-se em um banco de madeira gasta e colocou a sanfona no colo. Seus dedos correram instintivamente pelas teclas, mas sem apertar, apenas sentindo o instrumento. Era um gesto automático, quase um carinho. Foi então que ouviu. 2 vozes potentes atravessaram a porta do estúdio como um raio. Uma grave, outra ainda mais grave, mas com um timbre diferente, único. Cantavam uma moda triste, daquelas que faziam o peito apertar. Silvano fechou os olhos e deixou a música entrar. A porta se abriu de repente e 2 homens saíram conversando alto, rindo. Um deles, mais baixo e rechonchudo, usava óculos escuros mesmo dentro do estúdio. O outro, magro e sério, fumava um cigarro enquanto ajeitava o violão nas costas. "Ficou bom, Zé, mas tem que gravar de novo aquela parte do refrão", disse o homem da prancheta. "Que nada, Brás, tá perfeito", respondeu o dos óculos escuros, rindo. "A gente já gravou isso 3 vezes. José Rico, você sabe que a Chantecler não aceita menos que perfeito." Silvano arregalou os olhos. Aqueles eram Milionário e José Rico. Ele tinha ouvido falar da dupla. Diziam que estavam começando a fazer sucesso, que tinham um som diferente, misturando sertanejo com outros ritmos, mas nunca tinha visto eles de perto. José Rico sentou-se ao lado de Silvano, limpando o suor da testa com um lenço. "E aí, rapaz, toca o quê?" "Sanfona, senhor." "Senhor?" José Rico deu uma risada. "Eu tenho cara de velho? Me chama de Zé. E esse é o Milionário." Milionário acenou de longe, já entrando de volta no estúdio. "Sanfoneiro? É, a gente tá precisando de um para a próxima gravação. Você manja de Guarânia? Chamamé?" Silvano sentiu o coração disparar. Manjo sim. Toco desde moleque." "Ótimo. Fala pro Brás te chamar semana que vem. A gente tá montando uma banda nova pra turnê." E assim, sem Silvano esperar, sem acreditar, a vida começou a mudar. Uma semana depois, ele estava de volta ao estúdio, mas dessa vez para gravar de verdade. A música era Ilusão Perdida, uma composição da própria dupla. José Rico conduzia tudo com mão firme, exigente, mas respeitoso. Ele queria que cada nota estivesse no lugar certo. "Silvano, na hora do refrão, você entra forte, ouviu? Quero sentir a sanfona gemendo junto com a voz." E Silvano entrou. As teclas deslizaram sob seus dedos, o fole abriu e fechou com precisão, e a sanfona chorou junto com as gargantas de ouro. Quando terminaram, Milionário olhou para ele e assentiu. "Você toca bem, rapaz. Bem mesmo."
Nos meses seguintes, Silvano passou a fazer parte da banda de apoio de milionário José Rico. Não era fixo ainda, mas era chamado sempre que precisavam de sanfona. E precisavam bastante. A dupla estava em ascensão, gravando álbum atrás de álbum, misturando sertanejo raiz com influências paraguaias, mexicanas, gaúchas. A sanfona de Silvano se tornou essencial naquele som único que eles estavam criando. Em 1977, tudo explodiu. Estrada da Vida foi lançada e, em questão de semanas, estava tocando em todas as rádios do país. Era impossível ir a qualquer lugar sem ouvir aquela música. E Silvano estava ali, tocando ao vivo nos shows que começaram a lotar. A primeira vez que ele pisou em um palco grande foi em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. 5.000 pessoas. Silvano nunca tinha visto tanta gente junta na vida. Quando as luzes se acenderam e Milionário e José Rico entraram no palco, o grito foi ensurdecedor. Silvano estava nos bastidores, com os outros músicos da banda. O coração batia tão forte que ele achava que ia desmaiar. "Relaxa, mano", disse Toninho, o baterista. "É só mais um show." Mas não era. Aquilo era o sonho. E quando Silvano entrou no palco, quando a sanfona começou a tocar e 5.000 vozes cantaram junto, ele soube que nunca mais seria o mesmo. Nos camarins, após o show, José Rico abriu uma garrafa de uísque e serviu para todos. "Hoje foi só o começo, rapaziada", disse ele levantando o copo. "A gente vai rodar o Brasil inteiro. Vamos tocar até na China, se Deus quiser." Todos riram, achando que era brincadeira. Ninguém imaginava que anos depois aquilo realmente aconteceria. Silvano bebeu o uísque e sentiu o líquido queimar a garganta. Olhou para a sanfona encostada na parede, para os músicos ao redor, para Milionário e José Rico rindo alto. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que estava no lugar certo. Mas o que Silvano não sabia, naquela noite de glória e euforia, é que a estrada que estava começando a percorrer seria muito mais longa, muito mais dura e muito mais solitária do que qualquer música poderia dizer. Milionário a José Rico. A verdade que o sanfoneiro da dupla nunca contou. Até agora. Capítulo 2. A Estrada de Ouro. Os anos que se seguiram foram como um sonho acelerado. Entre 1977 e 1985, Silvano viveu o auge absoluto da música sertaneja brasileira. Milionário e José Rico não eram apenas uma dupla, eram um fenômeno. Estrada da Vida tocava em todas as rádios, em todos os bares, em todas as festas do país. O álbum vendeu mais de 2 milhões de cópias, algo inédito para a música sertaneja. De repente, aqueles dois homens de vozes graves e potentes se tornaram as gargantas de ouro do Brasil. E Silvano estava ali, no centro de tudo, fazendo sua sanfona chorar junto com eles. A rotina era brutal. Shows quase todos os dias. Cidades diferentes a cada noite. Silvano acordava em Curitiba e dormia em Goiânia. Acordava em Ribeirão Preto e dormia em Brasília. O ônibus da banda virou sua casa. O cheiro de diesel, o balanço da estrada, os colegas roncando nos beliches apertados. Mas o dinheiro estava entrando. Não muito. Nunca era muito para os músicos de apoio. Mas era o suficiente para Silvano mandar um pouco para a mãe em Monte Alto e ainda guardar um pouco. Pela primeira vez na vida, ele não precisava se preocupar com o aluguel atrasado. Em 1980, algo extraordinário aconteceu. Nelson Pereira dos Santos, um dos diretores mais respeitados do cinema brasileiro, decidiu fazer um filme sobre a vida de Milionário em José Rico. O filme se chamaria Na Estrada da Vida, baseado na própria trajetória da dupla. Silvano e os músicos da banda foram chamados para participar das gravações. Não eram papéis principais, claro. Eles apareceriam como eles mesmos, a banda de apoio que acompanhava a dupla nos palcos e nos bastidores. As filmagens aconteceram em várias cidades do interior de São Paulo e do Paraná. Silvano nunca tinha participado de um filme antes.
Ficou encantado com o processo. As câmeras enormes, os refletores, o diretor dando instruções, as dezenas de pessoas correndo de um lado para o outro. Silvano, na próxima cena você entra tocando logo após o milionário começar a cantar, disse o diretor. Quero que a sanfona pareça uma voz, entendeu? Como se estivesse conversando com ele. E Silvano fez exatamente isso. Sua sanfona não era apenas um acompanhamento, era uma extensão emocional daquelas vozes, e Nelson Pereira dos Santos percebeu. O filme estreou em 1980 e foi um sucesso estrondoso. Conquistou o primeiro lugar no Festival Internacional de Filmes de Brasília. Silvano foi à pré-estreia em São Paulo, no cinema lotado. Quando viu a si mesmo na tela gigante, tocando sanfona enquanto Milionário e José Rico cantavam, sentiu um arrepio percorrer o corpo. "Olha você aí, Silvano!" gritou Toninho, o baterista, rindo e apontando para a tela. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceu depois. O filme foi vendido para vários países, incluindo a China. Em 1985, Silvano estava no ônibus da banda, voltando de um show em Mato Grosso, quando José Rico reuniu todos e fez o anúncio. "Rapaziada, vocês não vão acreditar no que eu vou falar. A gente recebeu um convite oficial do governo chinês. Eles viram o filme no Festival de Brasília e querem que a gente faça uma turnê na China. 1 mês inteiro. Vamos ser a primeira dupla brasileira a tocar lá." Silêncio absoluto no ônibus. Depois, explosão. Gritos, palmas, abraços. "China?" Silvano mal conseguia acreditar. "A gente vai para a China?" "Vai sim, Silvano, e você vai junto", disse Milionário sorrindo. "Não tem estrada da vida sem sanfona. Se você chegou até aqui, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Queremos saber quem são as pessoas que realmente amam Milionário e José Rico. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora para não perder os próximos capítulos dessa história emocionante. A viagem para a China foi em outubro de 1985. Silvano nunca tinha saído do Brasil. Aliás, nunca tinha imaginado que sairia. E, de repente, ali estava ele, dentro de um avião enorme, cruzando o Oceano Pacífico rumo ao outro lado do mundo. A turnê durou 30 dias. Foram apresentações em Pequim, Xangai, Cantão. Lugares cujos nomes Silvano só tinha ouvido falar na escola e mal lembrava. Agora estava lá, pisando naquelas cidades gigantescas, com milhões de pessoas, prédios intermináveis, ruas cheias de bicicletas e rostos diferentes. O mais impressionante era o público chinês. Eles não entendiam português, mas conheciam Estrada da Vida, por causa do filme. Cantavam a melodia, mesmo sem saber as palavras. E quando Silvano entrava com a sanfona, o silêncio no teatro era absoluto. Depois, aplausos intermináveis. "Silvano, eles amam você aqui", disse José Rico rindo, depois de um show em Xangai. "Você virou celebridade na China, rapaz." Mas nem tudo era glória. Durante a turnê, Silvano percebeu algo que começava a incomodá-lo. Milionário e José Rico ficavam hospedados em hotéis 5 estrelas, com suítes enormes, café da manhã servido no quarto, mordomias. Os músicos da banda ficavam em hotéis simples, quartos duplos, às vezes triplos. Silvano não reclamou. Afinal, ele entendia a hierarquia. A dupla era a estrela, a banda era apoio, mas quando recebeu o pagamento pela turnê na China, ficou surpreso. Era menos do que esperava, muito menos. José Rico havia prometido que seria bem pago, mas o valor era apenas um pouco acima do que recebiam nos shows no Brasil. "Zé, eu queria entender uma coisa." Silvano se aproximou de José Rico no aeroporto, na volta para o Brasil. "A gente tocou 1 mês inteiro na China. Foi história. Mas o pagamento..." José Rico o interrompeu, colocando a mão no ombro de Silvano. "Silvano, eu sei, mas você tem que entender, essa turnê custou uma fortuna. Passagens, hotéis, produção. A gente teve que cobrir tudo. O que sobrou, a gente dividiu. Você sabe como é."
Silvano não respondeu. Apenas assentiu e seguiu em frente, mas pela primeira vez sentiu um peso no peito, uma sensação de que talvez as coisas não fossem tão justas quanto ele pensava. Os anos seguintes foram intensos. A dupla continuava fazendo sucesso atrás de sucesso. Tribunal do Amor, Vontade Dividida, Levando a Vida. Cada álbum novo era um evento. E Silvano estava sempre ali, tocando sanfona, gravando, viajando. Em 1987, houve um segundo filme, Sonhei com Você, dirigido por Ney Santana, filho de Nelson Pereira dos Santos. Novamente, Silvano e a banda participaram. Novamente, o filme foi um sucesso, mas a vida na estrada estava cobrando seu preço. Silvano agora tinha 40 anos. As noites mal dormidas, a comida ruim, o álcool que começou a beber para relaxar depois dos shows. O corpo já não respondia como antes. As costas doíam, os dedos ficavam rígidos de tanto tocar. E mais do que tudo, a solidão. Silvano nunca tinha se casado, nunca tinha tido tempo para isso. As mulheres que conhecia nos shows, nas cidades, eram passageiras. Encontros de uma noite, despedidas na manhã seguinte. Ele voltava para o ônibus, para a estrada, para a próxima cidade. Certa noite, em 1988, após um show em Campinas, Silvano estava sentado sozinho no camarim, a sanfona ao lado. Os outros músicos já tinham ido embora. Milionário e José Rico estavam em alguma entrevista ou evento. Ele olhou para o espelho e viu um homem cansado. Cabelos começando a embranquecer, rugas ao redor dos olhos, mãos calejadas. Onde foi que eu cheguei? Murmurou para si mesmo. Era o auge. O sucesso, o dinheiro, a fama. Mas pela primeira vez em anos, Silvano se perguntou: valeu a pena? Ele guardou a sanfona, apagou a luz do camarim e saiu. Lá fora, o ônibus da banda o esperava. A estrada nunca parava. E Silvano também não. 1991 começou como qualquer outro ano na vida de Silvano. Shows agendados, turnês planejadas, a mesma rotina de sempre. Mas algo estava diferente no ar. Ele percebia tensão entre Milionário e José Rico. Os dois mal conversavam nos bastidores. As discussões sobre repertório e arranjos, que antes eram acaloradas, mas respeitosas, agora terminavam em silêncios pesados. Era início de setembro, quando a bomba explodiu. Silvano estava no estúdio em São Paulo, onde a dupla gravava o que seria o volume 20, Vontade Dividida. A sessão tinha terminado, e ele estava guardando a sanfona quando ouviu vozes alteradas vindas da sala de produção. Eu não aguento mais, Milionário! Era a voz de José Rico, alta, irritada. Você quer comandar tudo sozinho? E você acha que eu vou deixar você estragar o que a gente construiu? Milionário rebateu. Silvano ficou paralisado. Nunca tinha ouvido os dois discutirem daquele jeito. Nos dias seguintes, o clima ficou insuportável. Os músicos da banda sussurravam nos corredores, especulando o que estava acontecendo. Toninho, o baterista, chegou a fazer uma aposta com o baixista. Dou 3 meses e eles terminam a dupla. Ele estava sendo otimista. No dia 7 de setembro de 1991, após a gravação final do álbum Vontade Dividida, José Rico reuniu a banda no estúdio. Milionário não estava presente. Rapaziada, vou ser direto com vocês, começou José Rico tirando os óculos escuros e esfregando o rosto cansado. Eu e o Milionário vamos nos separar. É definitivo. Cada um vai seguir seu caminho. Silêncio absoluto. E a banda? Perguntou Silvano, sentindo o chão desabar sob seus pés. José Rico suspirou. Não vai ter mais banda, Silvano. Pelo menos não como está agora. Eu vou tentar carreira solo. O Milionário vai gravar com o Matias. Vocês vão ter que procurar outros trabalhos. Silvano saiu do estúdio atordoado. 24 anos tocando com a dupla. Mais da metade de sua vida dedicada àquela música, aqueles shows, aquela estrada. E, de repente, tudo acabou. Nas semanas seguintes, a notícia se espalhou. Jornais, rádios, televisão. O fim de Milionário em José Rico. Os fãs ficaram arrasados. Os músicos da banda,
desempregados. Silvano tentou entrar em contato com José Rico para saber se poderia participar da carreira solo, mas as ligações não eram retornadas. Com Milionário, nem tentou. Ele sabia que o novo projeto com Matias já tinha músicos definidos. Pela primeira vez em décadas, Silvano estava sozinho. Os primeiros meses foram os piores. O dinheiro que tinha guardado foi diminuindo. Ele tentou conseguir trabalho em outras bandas, mas a idade pesava. Com 44 anos, muitos produtores preferiam músicos mais jovens, que aceitavam cachês menores. Silvano voltou a fazer o que fazia antes de conhecer a dupla: tocar em bares, em festas de casamento, em aniversários. O homem que tinha tocado na China, que tinha participado de filmes premiados, que tinha visto 5.000 pessoas cantando junto com sua sanfona, agora tocava para 30, 40 pessoas em botecos mal iluminados do interior de São Paulo. A bebida, que antes era social, virou necessidade. Silvano bebia para esquecer, para não pensar no que tinha perdido, para não sentir a humilhação de tocar Parabéns pra Você enquanto um bêbado urrava no canto do bar. Em 1993, ele estava morando em um quarto alugado em Campinas, dividindo o banheiro com outros 5 inquilinos. A sanfona, que antes era seu orgulho, agora era apenas uma ferramenta de trabalho. As teclas estavam gastas, o fole tinha alguns remendos. Ele não tinha dinheiro para consertar. Foi nesse ano que Silvano teve a primeira crise. Ele estava tocando em um bar em Americana quando sentiu uma dor aguda no peito. As mãos tremeram, a visão ficou embaçada. Silvano parou de tocar e se apoiou no balcão. "Ei, sanfoneiro, continua aí!" gritou alguém. Mas Silvano não conseguia. A dor era insuportável. Ele foi levado ao hospital, onde descobriu que tinha pressão alta e princípio de diabetes. O médico foi direto. "Senhor Silvano, o senhor precisa mudar de vida, parar de beber, comer melhor, fazer exercícios. Se continuar assim, não vai durar muito." Mas como mudar de vida quando a vida era aquilo? Trabalhar de noite em bares, dormir de dia, comer o que desse, beber para aguentar? Silvano saiu do hospital com uma receita de remédios que não tinha dinheiro para comprar. Enquanto isso, a vida seguia para a dupla que ele tanto tinha servido. José Rico lançou 2 álbuns solo. Voltei para Ficar em 1992 e Uma Luz em Meu Caminho em 1993. Não fizeram muito sucesso. Milionário também tentou a sorte com Matias, gravando o hit Na Segunda-feira à Noite, que fez relativo sucesso. Silvano acompanhava tudo de longe pelo rádio, pelas notícias. Sentia uma mistura de saudade e raiva. Saudade dos tempos de glória. Raiva por ter sido descartado como um móvel velho. Foi em 1994 que o impossível aconteceu. Milionário e José Rico anunciaram que estavam voltando. A pedido de José Rico, diziam as notícias, a dupla retomaria as atividades. O primeiro álbum do retorno seria Nasci para Te Amar, uma homenagem a Ayrton Senna, que tinha morrido tragicamente naquele ano. Quando Silvano soube, seu coração disparou. Talvez houvesse uma chance de voltar também, de recuperar seu lugar, de ter de volta a vida que tinha perdido. Ele conseguiu o telefone do escritório da dupla e ligou. Alô, eu gostaria de falar com o José Rico ou com o Milionário. É o Silvano, sanfoneiro. Toquei com eles por 24 anos. Um momento, por favor. Silvano esperou. 5 minutos. 10 minutos. Alô, senhor Silvano. Olha, eles estão muito ocupados agora com o retorno, mas obrigado por ligar. Se precisarem, a gente entra em contato. E desligaram. Silvano ficou segurando o telefone, ouvindo o tom de linha. Entendeu tudo naquele momento. Ele não era mais necessário. Tinha sido substituído. A dupla tinha uma nova banda, novos músicos, nova energia. Ele era passado. Naquela noite, Silvano bebeu até cair. Acordou no dia seguinte no chão do quarto, a sanfona caída ao lado. Olhou para o instrumento e pensou em vendê-lo, mas não conseguiu.
Era tudo o que tinha. Os anos que se seguiram foram uma névoa. Silvano continuou tocando onde conseguia. Bares, festas, eventos pequenos. O corpo ia ficando cada vez mais fraco. A diabetes piorou. A pressão subia. As mãos começaram a doer, artrite. Mas ele continuava tocando, porque era tudo o que sabia fazer. Em 1997, ele estava em um bar em Ribeirão Preto quando viu na televisão. Milionário e José Rico estavam lançando um novo álbum. Faziam shows lotados novamente. O sucesso tinha voltado. E Silvano? Silvano estava ali, num bar fedorento, tocando para 15 pessoas. Ele terminou a música, guardou a sanfona e foi embora. Não chorou. Já não tinha mais lágrimas. Apenas caminhou pela rua vazia, sozinho, sob a luz amarelada dos postes. Um homem de 50 anos, quebrado, doente, esquecido. A estrada tinha acabado para ele, mas a música ainda tocava em sua cabeça, todas as noites. Estrada da Vida, Tribunal do Amor, Vontade Dividida. As músicas que ele tinha ajudado a construir, que tinha feito chorar milhões de pessoas. Músicas que agora só faziam ele lembrar de tudo que tinha perdido. Milionário e José Rico. A verdade que o sanfoneiro da dupla nunca contou. Até agora. Capítulo 4. O último adeus. Os anos 2000 trouxeram uma nova realidade para Silvano. Ele tinha 53 anos quando o milênio virou, e o corpo já não era mais o mesmo. A diabetes estava descontrolada. Ele havia perdido parte da visão do olho esquerdo. As mãos tremiam, e tocar sanfona por mais de 1 hora seguida era uma tortura. Mas ele continuava, porque era tudo o que sabia fazer. Silvano havia voltado para Monte Alto, sua cidade natal, em 2003. Não havia mais nada para ele nas cidades grandes. Sem trabalho fixo, sem família, sem amigos. Voltou para a casa da mãe, já idosa e doente, que o recebeu com os braços abertos e sem perguntas. "Meu filho, você está tão magro", foi tudo que ela disse. Silvano cuidou da mãe até ela morrer, em 2007. Foram 4 anos difíceis. Durante o dia, ele trabalhava em bicos, consertava cercas, pintava muros, carregava sacos de ração em armazéns. À noite, tocava sanfona em bares quando conseguia. O dinheiro mal dava para os remédios da mãe e os dele. Quando ela partiu, Silvano ficou completamente sozinho. A sanfona estava guardada debaixo da cama. Ele não tinha mais forças para tocá-la. As mãos doíam demais, e o coração também. Durante esses anos, Silvano acompanhava de longe a trajetória de Milionário e José Rico. A dupla tinha voltado com tudo nos anos 2000. Lançaram álbuns como Sentimental Demais, 2000, e O Dono do Mundo, 2002, que fizeram sucesso. Os shows continuavam lotados, as turnês pelo Brasil todo. E Silvano? Silvano estava em Monte Alto, esquecido, doente, sozinho. Ele nunca sentiu raiva da dupla, pelo menos não uma raiva aberta, declarada, mas sentia algo pior, uma tristeza profunda, uma sensação de ter sido usado e descartado. Como uma ferramenta que serviu enquanto era útil e foi jogada fora quando quebrou. Em março de 2015, Silvano estava em casa quando recebeu a notícia. A televisão estava ligada e, de repente, a programação foi interrompida. Plantão. Morre o cantor José Rico, da dupla Milionário e José Rico. Silvano ficou paralisado na frente da tela. A reportagem mostrava imagens de José Rico sendo levado às pressas para o hospital em Americana, São Paulo. O cantor havia se apresentado em Osasco poucos dias antes, visivelmente cansado e com dificuldades para caminhar. No dia seguinte ao show, deu entrada no hospital com complicações cardíacas. José Rico morreu às 14h18 do dia 3 de março de 2015, aos 68 anos, vítima de parada cardíaca. Silvano sentou-se no sofá velho, as pernas bambas. José Rico, o homem que o tinha chamado para tocar pela primeira vez, em 1975. O homem que tinha aberto as portas da glória para ele. O homem que anos depois nunca mais retornou suas ligações. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Silvano.
Não eram lágrimas apenas de tristeza, eram de tudo, de saudade, de raiva, de arrependimento, de perda. Nos dias seguintes, a morte de José Rico dominou os noticiários. O velório foi na Câmara Municipal de Americana e milhares de fãs compareceram. Milionário cantou Estrada da Vida durante o enterro, emocionando a todos. Silvano assistiu tudo pela televisão. Viu as multidões, as homenagens, os discursos emocionados. Viu o milionário já velho cantando para o amigo que se foi. E ele estava ali, sozinho, em um quartinho de Monte Alto, assistindo pela TV o enterro de um homem que tinha sido parte fundamental de sua vida. Silvano quis ir ao enterro. Pensou em pegar um ônibus, ir até Americana, se despedir pessoalmente. Mas não foi. O que ele diria? Quem se lembraria dele? Quem se importaria que o velho sanfoneiro da banda estava ali? Naquela noite, Silvano pegou a sanfona debaixo da cama. As mãos tremiam, mas ele abriu o instrumento. As teclas estavam empoeiradas. Ele limpou com cuidado, como se estivesse limpando uma ferida, e começou a tocar. Estrada da Vida. A melodia encheu o quartinho pequeno. Os dedos doíam, mas Silvano continuou. Tocou a introdução, tocou o refrão, tocou até o final. E quando terminou, encostou a sanfona no peito e chorou como não chorava há anos. Adeus, Zé, murmurou. Obrigado por tudo. E me desculpa se eu não fui bom o suficiente para continuar ao seu lado. Nos meses que se seguiram à morte de José Rico, Silvano entrou em uma espiral descendente. A diabetes piorou drasticamente. Ele teve uma infecção grave no pé direito e precisou ser hospitalizado. Os médicos falaram em amputação. Silvano recusou. Mas se eu perder o pé, como é que eu vou tocar? Disse ao médico, mesmo sabendo que já não tocava mais. A infecção foi controlada com antibióticos pesados, mas o pé ficou sequelado. Silvano passou a mancar, e caminhar se tornou uma tarefa dolorosa. Ele sobrevivia com uma aposentadoria miserável e com a ajuda de vizinhos que, de vez em quando, levavam comida ou pagavam alguma conta atrasada. A sanfona continuava guardada debaixo da cama. Silvano não tinha mais forças para tocá-la. Cada vez que olhava para o instrumento, via sua vida inteira. Os palcos lotados, os shows na China, os filmes, a glória, e também via o abandono, a solidão, a doença. Em 2017, 2 anos após a morte de José Rico, Silvano teve uma crise grave. Acordou no meio da noite com uma dor insuportável no peito. Foi levado ao hospital de Monte Alto, onde os médicos diagnosticaram um infarto. Ele sobreviveu, mas o coração estava fraco, muito fraco. Senhor Silvano, o senhor teve sorte dessa vez, disse a médica, mas precisa se cuidar, tomar os remédios, fazer repouso, evitar estresse. Silvano saiu do hospital sem esperanças. Ele sabia que estava vivendo no tempo extra. Cada dia era um presente que ele não tinha certeza se queria receber. De volta ao quartinho em Monte Alto, Silvano olhou ao redor. Não tinha nada. Nenhuma foto nas paredes, nenhum prêmio, nenhum certificado. Nada que provasse que ele tinha vivido aquilo tudo. Apenas a sanfona debaixo da cama e as memórias. As malditas memórias que não o deixavam em paz. Certa tarde, ele pegou um caderno velho e começou a escrever. Eram histórias fragmentadas, lembranças desconexas, os primeiros dias com a dupla, a viagem para a China, os shows lotados, as promessas que nunca foram cumpridas, o dinheiro que nunca veio, o descaso, o abandono. Silvano escrevia porque precisava tirar aquilo de dentro dele, porque ninguém sabia da verdade. Ninguém sabia o que os músicos de apoio passavam. Ninguém se importava, mas ele se importava. E queria que alguém soubesse. Escreveu durante semanas, páginas e páginas. A letra trêmula, às vezes ilegível. Mas ele continuou. Quando terminou, guardou o caderno em uma gaveta. Não sabia o que fazer com aquilo.
Quem iria querer ler a história de um sanfoneiro esquecido? Mas pelo menos tinha escrito, tinha colocado para fora. E isso, por enquanto, era suficiente. Silvano voltou a olhar pela janela do quartinho. O sol estava se pondo em monte alto, pintando o céu de laranja e vermelho. A rua estava vazia, silenciosa. Ele respirou fundo. O peito doía, mas ele ainda estava vivo. E enquanto estivesse vivo, ainda havia tempo. Tempo para que ele não sabia, mas havia tempo. 2019 trouxe outra notícia que abalou Silvano. Marciano, o parceiro que Milionário tinha escolhido após a morte de José Rico, havia falecido em janeiro. Era a segunda vez que Milionário perdia um companheiro de dupla. E de alguma forma, Silvano sentiu uma estranha solidariedade com aquele homem que nunca conheceu pessoalmente. Solidão. Era isso que Milionário devia estar sentindo agora. A mesma solidão que Silvano conhecia tão bem. Aos 72 anos, Silvano estava praticamente acamado. A diabetes tinha piorado tanto que ele havia perdido 3 dedos do pé direito em 2018. A amputação parcial foi um golpe devastador. Ele precisava de uma bengala para andar, e mesmo assim, mal conseguia sair de casa. A sanfona continuava debaixo da cama, empoeirada, esquecida. Silvano não tinha mais forças nem vontade de tocá-la. Foi em uma tarde chuvosa de setembro de 2019 que algo mudou. Silvano estava deitado, ouvindo o rádio velho que tinha no quarto, quando começou a tocar Estrada da Vida. Ele fechou os olhos e deixou a música invadir seus pensamentos. Lembrou-se do primeiro show no Ibirapuera, da viagem para a China, dos camarins lotados, das risadas dos músicos no ônibus. E então, pela primeira vez em anos, sentiu algo diferente da tristeza e da raiva. Sentiu gratidão. Gratidão por ter vivido aquilo, por ter tocado para milhares de pessoas, por ter feito parte de algo maior do que ele mesmo, por ter visto o mundo quando a maioria das pessoas da sua geração nunca saiu de sua cidade. Sim, ele tinha sido esquecido. Sim, tinha sido injustiçado, mas também tinha vivido. Naquele momento, Silvano tomou uma decisão. Ele iria contar sua história. Toda ela. Sem filtro, sem mágoa excessiva, mas com a verdade. A verdade que ninguém sabia. A verdade dos músicos que ficavam nos bastidores, que tocavam nas sombras, que faziam a música acontecer, mas nunca eram lembrados. Silvano pegou o caderno onde tinha começado a escrever anos antes e decidiu continuar. Mas suas mãos tremiam demais e a letra ficava ilegível. Foi então que um vizinho, um jovem chamado Lucas, de 23 anos, sugeriu algo. Seu Silvano, por que o senhor não grava? Conta a história em vídeo. Eu posso filmar com meu celular e colocar no YouTube. Muita gente vai querer ouvir. Silvano hesitou. Vídeo? YouTube? Ele mal entendia dessas coisas, mas concordou. Nos meses seguintes, Lucas foi à casa de Silvano 3 vezes por semana. Montava o celular em um tripé improvisado, sentava Silvano na cadeira velha da sala e deixava ele falar. Horas e horas de gravação, histórias, memórias, emoções. Silvano contou tudo, os primeiros dias com Milionário e José Rico, os ensaios no estúdio, a gravação de Estrada da Vida, a explosão do sucesso, os shows lotados, a viagem para a China, os filmes, a glória. E também contou o outro lado, os cachês baixos, as promessas não cumpridas, os hotéis baratos enquanto a dupla ficava em suítes luxuosas. A separação brutal em 1991, as ligações não retornadas, o desemprego, a doença, o abandono. Não falou com raiva, falou com tristeza, com a voz de quem viveu, sofreu e agora só queria que alguém soubesse. Lucas editou os vídeos e criou um canal no YouTube chamado Silvano, o Sanfoneiro Esquecido. Publicou o primeiro vídeo em março de 2020, poucos dias antes da pandemia de Covid-19 paralisar o mundo. No início, quase ninguém assistiu. 10 visualizações, 20, 50. Mas então, algo aconteceu.
Um fã de Milionário em José Rico encontrou o vídeo e compartilhou em um grupo no Facebook dedicado à dupla. Depois, outro fã compartilhou em outro grupo, e outro, e outro. Em 2 semanas, o vídeo tinha 50 mil visualizações. Em um mês, 200 mil. As pessoas começaram a comentar. Eu nunca tinha pensado nos músicos que ficavam atrás. Que história incrível! Meu Deus, que triste! Esse homem merece reconhecimento. Alguém tem que mostrar isso para o milionário. Ele precisa saber. Silvano lia os comentários com os olhos lacrimejando. Pela primeira vez em décadas, alguém estava ouvindo. Alguém se importava. Lucas continuou gravando e postando. No segundo vídeo, Silvano contou sobre a turnê na China. No terceiro, sobre os bastidores dos filmes. No quarto, sobre a separação da dupla e o desemprego. Cada vídeo tinha centenas de milhares de visualizações. Jornalistas começaram a entrar em contato. Queriam entrevistar Silvano. Queriam saber mais. Ele deu entrevistas para blogs, para sites de música, para canais de rádio locais. Mas o que Silvano mais queria, falar com o milionário, não acontecia. Ele pediu para que Lucas tentasse entrar em contato com o escritório de milionário, explicar a situação, pedir uma conversa, nem que fosse por telefone, mas não obtiveram resposta. Em maio de 2020, no meio da pandemia, Silvano teve Covid-19. Ele foi hospitalizado em Monte Alto, em estado grave. Os médicos não tinham muita esperança. Um homem de 73 anos, diabético, cardíaco, com tantas complicações. Lucas criou uma vaquinha online para ajudar com os custos do hospital. Em 3 dias, mais de 30 mil reais foram arrecadados. Fãs de Milionário em José Rico, pessoas que tinham assistido aos vídeos, gente que se comoveu com a história. E Silvano sobreviveu. Milagrosamente, ele superou a Covid. Ficou internado por 20 dias, mas saiu vivo. Quando voltou para casa, fraco e ainda mais magro, Silvano olhou para Lucas e disse: "Eu acho que Deus quer que eu termine de contar essa história." E continuou. Em outubro de 2020, Silvano gravou o que seria o vídeo mais emocionante de todos. Ele pediu para Lucas pegar a sanfona debaixo da cama. "Eu quero tocar uma última vez", disse. Lucas hesitou. "Seu Silvano, o senhor tem certeza? As mãos... Eu sei, mas eu preciso." Lucas pegou a sanfona e a colocou no colo de Silvano. O instrumento estava velho, gasto, com o fole remendado em vários lugares, mas ainda funcionava. Silvano abriu a sanfona e colocou os dedos trêmulos nas teclas. Começou a tocar Estrada da Vida. As notas saíam trêmulas, algumas falhavam, os dedos não obedeciam como antes. Mas ele continuou. Tocou toda a música do início ao fim, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando terminou, encostou a sanfona no peito e chorou. "Obrigado, Zé. Obrigado, milionário, por tudo. Mesmo com tudo que aconteceu, eu sou grato. Vocês me deram a oportunidade de viver o que eu vivi, e eu nunca vou esquecer." O vídeo foi postado no canal e viralizou. Mais de 1 milhão de visualizações em uma semana. Milhares de comentários emocionados. E, finalmente, em novembro de 2020, o telefone de Lucas tocou. Era do escritório de Milionário. O cantor queria falar com Silvano. Lucas atendeu o telefone com as mãos tremendo. "Alô? Sim, aqui é o Lucas. Sou eu que cuido do canal do Silvano." Sim, ele está aqui. Pode falar com ele agora?" "Claro. Um momento, por favor." Lucas cobriu o telefone com a mão e olhou para Silvano, que estava sentado na cadeira velha da sala. "Seu Silvano, é o escritório do milionário. Ele quer falar com o senhor." Silvano ficou paralisado. Por um instante, achou que tinha ouvido errado. Depois, o coração começou a bater tão forte que ele achou que ia ter outro infarto. "Me passa o telefone", disse com a voz trêmula. Lucas colocou o celular no viva-voz e aproximou de Silvano. "Alô?" A voz do outro lado era inconfundível, grave, potente, mesmo com os anos. Era Milionário. "Milionário!" Silvano mal conseguiu falar.
Sou eu, Silvano. Houve uma pausa longa, pesada. Silvano, meu Deus, Silvano, quanto tempo, meu irmão? E então, algo inesperado aconteceu. A voz de Milionário começou a tremer. Eu vi os vídeos, vi tudo. Silvano, me desculpa por tudo. Eu não sabia que você estava passando por isso. Silvano fechou os olhos, as lágrimas escorreram pelo rosto. Milionário, eu não tô ligando para cobrar nada. Eu só queria que você soubesse da verdade, da minha verdade. Eu sei, Silvano, e eu quero te ver, pessoalmente. Você pode vir até São José do Rio Preto? Eu pago tudo, passagem, hospedagem, tudo. Mas eu preciso te ver. Silvano olhou para Lucas, que estava emocionado também. Eu posso sim. Então vem semana que vem. Vamos conversar, de verdade. Como devíamos ter conversado há muito tempo. A ligação durou 40 minutos. Eles conversaram sobre o passado, sobre José Rico, sobre a banda, sobre os shows, sobre a China. Milionário chorou ao lembrar do parceiro que se foi. Silvano chorou ao lembrar de tudo que tinha vivido. Quando desligaram, Silvano ficou em silêncio por longos minutos. Lucas respeitou o momento. Seu Silvano, o senhor vai? Vou, disse Silvano, olhando pela janela. Depois de tudo, eu vou. Uma semana depois, no dia 25 de novembro de 2020, Lucas levou Silvano de carro até São José do Rio Preto. A viagem durou 4 horas. Silvano passou o tempo todo em silêncio, olhando pela janela, revivendo memórias. Quando chegaram, foram recebidos na casa de Milionário, uma residência simples, mas confortável. A porta se abriu e lá estava ele. Milionário tinha 80 anos. Estava mais magro, os cabelos completamente brancos, mas os olhos continuavam os mesmos. Aqueles olhos cheios de vida que Silvano tinha visto pela primeira vez em 1975. Os dois homens se olharam por um instante que pareceu uma eternidade. E então, Milionário abriu os braços. Silvano, meu irmão. Eles se abraçaram e choraram. Choraram como 2 crianças. Me desculpa, Silvano, Milionário repetia. Me desculpa por tudo. Não precisa pedir desculpa. Silvano dizia, apertando o abraço. Eu só queria te ver de novo. Só isso. Eles passaram a tarde toda conversando. Milionário contou sobre a vida após a morte de José Rico, sobre a solidão, sobre a saudade do parceiro. Contou que havia formado dupla com Marciano em 2016, mas que Marciano também tinha morrido em 2019, de infarto. Eu perdi 2 parceiros, Silvano. 2. E agora, aos 80 anos, eu estou aqui, sozinho, tentando continuar. Silvano contou sua história, toda ela, o desemprego após a separação da dupla, a doença, a bebida, a solidão, as dificuldades. Milionário ouvia em silêncio, com lágrimas nos olhos. Silvano, eu juro que eu não sabia. Se eu soubesse, teria feito algo. Alguma coisa. Eu sei, Milionário. Eu sei. Foi então que Milionário fez uma proposta. Silvano, eu estou montando um novo projeto. Eu e o Moisés, filho do José Rico. A gente vai fazer uma turnê chamada De Volta à Estrada da Vida. É uma homenagem ao Zé. E eu quero que você vá com a gente, como sanfoneiro, como sempre foi. Silvano ficou em choque. Milionário, eu não sei se consigo mais. Minhas mãos, eu não toco direito mais. Não importa, você faz o que der, mas eu quero você lá. Você faz parte dessa história, Silvano, sempre fez. Silvano olhou para as próprias mãos, velhas, calejadas, trêmulas. Depois olhou para Milionário. Eu aceito. Nos meses seguintes, Silvano passou por um processo de preparação. Milionário pagou todos os tratamentos médicos necessários. Fisioterapia para as mãos, acompanhamento cardíaco, novos remédios. Não era para curar, mas para estabilizar. Em março de 2021, Silvano conheceu Moisés Rico. Quando viu o filho de José Rico pela primeira vez, teve a impressão de estar vendo um fantasma. A semelhança era impressionante. A voz, então, era quase idêntica. Seu Silvano, meu pai falava muito do Senhor.
disse Moisés, apertando sua mão com carinho. Ele dizia que você era o melhor sanfoneiro que tinha tocado com eles. Silvano não sabia se aquilo era verdade, mas quis acreditar. A turnê De Volta à Estrada da Vida começou em outubro de 2021, na cidade de Borborema, interior de São Paulo. Era um show pequeno, beneficente para testar. Silvano subiu no palco pela primeira vez em mais de 20 anos. Quando as luzes se acenderam e ele viu o público, sentiu o coração disparar. Mas quando começou a tocar, as mãos milagrosamente obedeceram. Não era como antes. As notas saíam trêmulas, algumas falhavam. Mas ele estava tocando. Estava vivo. Milionário cantou Estrada da Vida ao lado de Moisés. E quando a sanfona de Silvano entrou no refrão, o público aplaudiu de pé. Após o show, nos bastidores, Milionário abraçou Silvano. Você ainda tem, meu irmão. Você ainda tem. Mas a vida não facilitaria para Silvano. Em maio de 2024, enquanto a turnê estava indo bem e percorrendo várias cidades do Brasil, Milionário sofreu um AVC isquêmico. Foi internado às pressas no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto. Silvano estava em Monte Alto quando recebeu a notícia. Entrou em pânico. Não podia perder Milionário agora. Não depois de tudo que tinham vivido juntos. Lucas levou Silvano até o hospital. Ele ficou no corredor esperando notícias. Os médicos diziam que era grave, mas que havia chances de recuperação. Silvano rezou. Pela primeira vez em anos, ele rezou de verdade. E Milionário sobreviveu. A recuperação foi lenta, mas o cantor voltou aos palcos em dezembro de 2024. A turnê foi retomada, agora com 22 shows programados em várias cidades. Silvano continuou como sanfoneiro, não em todos os shows. Seu corpo não aguentava, mas nos principais, nos mais importantes. E sempre que ele subia ao palco, o público o reconhecia. Os vídeos no YouTube tinham feito Silvano conhecido. Ele não era mais o sanfoneiro esquecido. Era Silvano, o homem que contou a verdade. Em um dos shows, em Goiânia, outubro de 2024, algo especial aconteceu. Milionário parou no meio da apresentação e chamou Silvano para a frente do palco. Pessoal, esse aqui é o Silvano. Ele tocou com a gente por mais de 20 anos. Foi um dos melhores sanfoneiros que o Brasil já teve. E hoje ele está aqui de volta com a gente. Silvano, muito obrigado por tudo, meu irmão. O público aplaudiu de pé. Silvano, emocionado, acenou. As lágrimas escorreram pelo rosto, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Após o show, nos bastidores, Milionário se aproximou dele. Silvano, eu queria te falar uma coisa. Eu sei que não posso apagar o passado. Eu sei que você sofreu, mas eu quero que você saiba que você sempre foi importante. Sempre. E eu sinto muito por não ter dito isso antes. Silvano segurou a mão de Milionário. Obrigado, Milionário. Obrigado por essa chance. Não, Silvano. Obrigado você, por ter ficado, por ter voltado, por ter perdoado. Eles se abraçaram novamente. Dois velhos guerreiros da estrada, marcados pela vida, mas ainda de pé. E naquele momento, Silvano soube que tinha valido a pena. Tudo. Cada lágrima, cada dor, cada noite solitária, porque agora, finalmente, ele estava em paz. Novembro de 2024. Silvano estava nos bastidores do B-Fly Hall, em Belo Horizonte, preparando-se para mais um show da turnê De Volta à Estrada da Vida. Aos 77 anos, cada show era uma conquista. Cada nota tocada na sanfona era uma vitória contra o tempo, contra a doença, contra tudo que tinha tentado destruí-lo. Ele olhou para as próprias mãos, velhas, marcadas, trêmulas, mas ainda funcionavam, ainda tocavam, ainda faziam música. A turnê estava indo melhor do que qualquer um poderia imaginar. Eram 22 shows programados em diversas cidades e estados brasileiros, e em cada uma delas, o público recebia Silvano com carinho. Não era mais o sanfoneiro esquecido. Era Silvano, o homem que teve coragem de contar a verdade,
Milionário entrou no camarim, caminhando devagar, mas firme. Aos 84 anos, ele tinha superado o AVC de maio daquele ano de forma impressionante. Os médicos diziam que sua rápida recuperação foi impulsionada por seu amor pelo palco. "Silvano, como você tá?" perguntou o milionário, sentando-se ao lado dele. "Tô bem, milionário. As mãos doem, mas tô bem. Eu também tô sentindo uns tremores, meu irmão", disse o milionário sorrindo. "Mas enquanto a gente tiver voz e força, a gente continua." Moisés Rico entrou no camarim logo depois. A semelhança com o pai era impressionante, não só na aparência, mas principalmente na voz. Cada vez que Silvano o ouvia cantar, sentia como se José Rico estivesse ali, presente, vivo. "Seu Silvano, meu pai teria ficado muito orgulhoso de ver o senhor aqui de volta", disse Moisés, apertando sua mão com carinho. "Ele sempre falava bem do senhor." Silvano sorriu, emocionado. Não sabia se era verdade, mas queria acreditar. O show daquela noite foi especial. A casa estava lotada. Mais de 1000 pessoas cantando junto, revivendo os clássicos de Milionário e José Rico, Estrada da Vida, Vontade Dividida, A Carta, Descida. Quando chegou a hora de Estrada da Vida, Silvano fechou os olhos e deixou a sanfona falar. As notas saíram trêmulas, mas verdadeiras, e o público cantou junto cada palavra, cada melodia. Naquele momento, Silvano percebeu algo fundamental. Ele não tinha falhado. Ele tinha sobrevivido, tinha resistido. E agora estava ali, no palco, fazendo o que sempre amou. Após o show, nos bastidores, algo inesperado aconteceu. Um homem de aproximadamente 50 anos se aproximou de Silvano. Trazia nos olhos a emoção de quem tinha vivido algo profundo. "Seu Silvano, eu assisti todos os seus vídeos no YouTube. Meu pai também foi músico de apoio de uma dupla sertaneja nos anos 80. Ele morreu há 5 anos, pobre, doente, esquecido. Nunca recebeu o que merecia. Quando eu vi sua história, chorei. Chorei por você, mas também pelo meu pai. Obrigado por ter contado a verdade. Obrigado por ter dado voz a todos os músicos que ficaram nas sombras." O homem abraçou Silvano e chorou no seu ombro. Silvano também chorou. Naquele momento, entendeu que sua história não era só dele. Era de milhares de músicos esquecidos, de todos que tocaram, que suaram, que deram tudo pela música, mas nunca receberam o reconhecimento. E agora, finalmente, alguém estava ouvindo. Dezembro de 2024 chegou trazendo novidades. Moisés Rico procurou Silvano após um show em Indaiatuba, São Paulo. "Seu Silvano, eu e o milionário estamos conversando sobre gravar um álbum novo. Uma coisa inédita, sabe? Com músicas novas, mas mantendo a essência da dupla. E a gente quer que o senhor participe, como sanfoneiro oficial." Silvano ficou sem palavras. Eu não sei se consigo mais gravar, Moisés. Minhas mãos... "Seu Silvano, não importa. A gente faz do jeito que der. Mas a gente quer você lá. Porque você faz parte dessa história. Sempre fez." Silvano aceitou. E pela primeira vez em décadas, sentiu que tinha um futuro. Não apenas um passado de glórias e dores, mas um futuro. Nos meses seguintes, enquanto a turnê continuava, Silvano e Lucas começaram a trabalhar em um projeto especial, um livro. A história completa de Silvano, desde os primeiros dias em Monte Alto até os palcos da China, passando pelo abandono, pela doença e, finalmente, pela redenção. Várias editoras entraram em contato, interessadas. O canal no YouTube já tinha mais de 500 mil inscritos. A história de Silvano tinha tocado milhões de pessoas. "Seu Silvano, o senhor virou uma inspiração", disse Lucas, mostrando os comentários no canal. "As pessoas estão descobrindo que por trás de cada show, de cada música, tem dezenas de pessoas que ninguém vê. E elas estão começando a valorizar isso." Silvano lia os comentários com lágrimas nos olhos. "Essa história me fez enxergar a música de outra forma.
Nunca mais vou ouvir Milionário em José Rico sem lembrar do Silvano. Obrigado por ter contado sua verdade. Você merecia muito mais. Em março de 2025, a turnê estava chegando ao fim. Faltavam apenas 3 shows, e o último seria em Monte Alto, a cidade natal de Silvano. Quando soube disso, ele não conseguiu segurar as lágrimas. Voltar para casa, tocar na minha cidade, depois de tudo que passei. Milionário colocou a mão no ombro dele. Silvano, você merece. Mais do que ninguém, você merece. O show em Monte Alto foi marcado para o dia 30 de março de 2025, em uma festa organizada pela prefeitura. A cidade inteira estava em festa. Faixas nas ruas. Monte Alto recebe Silvano, nosso herói. Cartazes com a foto dele ao lado de Milionário e Moisés Rico. Na noite do show, Silvano chegou ao ginásio municipal e encontrou mais de 3.000 pessoas esperando. Sua cidade, que ele tinha deixado décadas atrás como um músico fracassado, agora o recebia como um vencedor. O prefeito abriu o evento. Monte Alto tem orgulho de Silvano Ferreira. Ele levou nossa cidade para o mundo. Tocou na China, participou de filmes, fez história ao lado de Milionário, um José Rico. E hoje ele volta para casa. Bem-vindo, Silvano. A plateia aplaudiu de pé. Silvano subiu ao palco, apoiado na bengala, carregando a sanfona. Olhou para o público e viu rostos conhecidos. Vizinhos, amigos de infância, pessoas que tinham ajudado ele nos momentos mais difíceis. Milionário e Moisés Rico subiram ao palco. A banda começou a tocar, e quando chegou a hora de Estrada da Vida, Silvano colocou os dedos na sanfona e tocou. Tocou como nunca tinha tocado antes. As mãos não tremiam, a dor tinha sumido. Era como se naquele momento tudo fizesse sentido. Toda a dor, todo o sofrimento, toda a luta. 3.000 pessoas cantaram junto. E Silvano chorou. Chorou de felicidade, de alívio, de gratidão. Quando a música terminou, Milionário parou o show. Pessoal, esse aqui é o Silvano. Ele tocou comigo e com o José Rico por mais de 20 anos. Ele viveu tudo com a gente. A glória e também o esquecimento. Mas ele nunca desistiu. Ele é um guerreiro, e hoje eu quero dizer publicamente, na frente de todos vocês, Silvano, muito obrigado por tudo. Você sempre foi e sempre será parte dessa história. Eu te amo, meu irmão. Silvano abraçou o Milionário. Os 2 velhos guerreiros marcados pela estrada, mas ainda de pé, choraram juntos no palco. O público aplaudiu durante 5 minutos ininterruptos. Após o show, já de madrugada, Silvano estava sentado na praça de Monte Alto, sozinho, olhando para o céu estrelado. Lucas se aproximou. Seu Silvano, como o senhor está se sentindo? Silvano respirou fundo. Lucas, eu passei a vida inteira achando que tinha fracassado, achando que não tinha valido a pena. Mas hoje eu entendi. Valeu a pena. Cada show, cada nota, cada lágrima, tudo valeu a pena. O senhor é um vencedor, seu Silvano. Não, Lucas. Eu sou um sobrevivente. E às vezes, sobreviver já é a maior vitória. Silvano olhou para a sanfona ao seu lado. Aquele instrumento que tinha sido sua companhia em toda a jornada, nas glórias e nas dores. Sabe, Lucas, a estrada nunca acaba. A gente acha que acabou, mas ela continua. Só muda de forma. Antes era o ônibus, os shows, as cidades. Agora é outra coisa. É a história sendo contada. É a verdade sendo revelada. É o reconhecimento chegando mesmo que tarde. E o senhor está feliz? Silvano sorriu. Um sorriso verdadeiro de quem finalmente encontrou paz. Estou, Lucas. Pela primeira vez em muito tempo, eu estou feliz. Os 2 ficaram ali em silêncio, olhando para o céu. E na distância, como se vinda de outro tempo, a melodia de Estrada da Vida ecoava na memória de Silvano. Já nem me lembro há quanto tempo eu saí de casa. Sim, ele tinha saído de casa há muito tempo. Tinha percorrido uma estrada longa, difícil, cheia de curvas e buracos. Mas finalmente ele tinha voltado e estava em casa.
Em abril de 2025, o livro Por Trás do Violão, a história que a música não contou, foi lançado e tornou-se um best-seller nacional. Silvano participou de entrevistas em programas de TV, em podcasts, em rádios. Sua história inspirou músicos, emocionou fãs e abriu os olhos de muita gente para a realidade dos artistas de apoio. Milionário e Moisés Rico continuaram com a turnê e anunciaram que gravariam um álbum inédito ainda em 2025, com a participação especial de Silvano como sanfoneiro oficial. O canal no YouTube ultrapassou 1 milhão de inscritos e Lucas se tornou o empresário oficial de Silvano, ajudando-o a gerenciar a nova fase de sua vida. Silvano continuou morando em Monte Alto, na casa simples que sempre foi seu lar, mas agora não estava mais sozinho. Recebeu visitas de músicos, de fãs, de jornalistas, e em cada conversa ele contava sua história, a verdade, sem filtro, sem rancor, mas com a sabedoria de quem viveu, sofreu e venceu. Em uma de suas últimas entrevistas, um jornalista perguntou: Silvano, se você pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo? Silvano pensou por um momento. Olhou para a sanfona ao lado, para as mãos calejadas, para a vida que tinha vivido. E respondeu: faria tudo de novo, porque foi a minha estrada. E toda estrada, por mais difícil que seja, nos leva a algum lugar. A minha me trouxe até aqui, e aqui é exatamente onde eu preciso estar. A estrada da vida continua. E enquanto houver música, haverá alguém tocando nas sombras, fazendo a mágica acontecer. Que suas histórias também sejam contadas, que suas verdades também sejam ouvidas. Porque todo artista, por menor que seja seu papel, merece ser lembrado.